tudo bem com vocês? Bom, a gente já sabe que a participação das mulheres no agronegócio tem crescido cada vez mais. E muitas dessas mulheres são referência no campo para muitas pessoas, não apenas para mulheres, mas para muitas pessoas que vivem o agro. E eu vou falar com uma delas hoje. A minha convidada, ela é referência em integração lavoura-pecuária. Foi uma das primeiras produtoras rurais do Brasil a trabalhar com o ILPF. Eu vou falar hoje com a Marise Porto. Tudo bem, Marise? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Monalisa. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir em alguma coisa aí. Com certeza, Marise, vai contribuir da mesma forma que você contribui para o nosso agro. Para começar a nossa conversa, eu quero que você conte um pouco para a gente da sua trajetória como produtora rural, como começou a sua história com o agronegócio. A minha história começou quando meu marido faleceu e eu tive que assumir a fazenda. Era uma fazenda de pecuária e quando a gente assumiu, naquele momento estava totalmente degradada, sem nenhuma condição de alimentar o gado que estava que deveria estar pastejando ali. E a primeira coisa que nós fizemos foi pedir para a pessoa que estava lá, já numa posição de gerente, que fizesse um orçamento para ver quanto que ficaria a reforma da pastagem. E quando ele veio com o resultado do orçamento, eu falei, impossível, não vai dar para fazer isso. O que a gente pode fazer, né? Pergunta para um, pergunta para outro, cada um tinha uma opinião diferente, eu não sei saber o que fazer. Procurei a Embrapa. Antes de procurar a Embrapa, a gente estava naquela situação horrível, sem saber o que fazer. A minha mãe falou assim, puxa vida, mas que abacaxi você arrumou, hein? Aí pensei um pouquinho, falei, mãe, é melhor ter um abacaxi para descascar do que não ter o abacaxi. Aí ela falou assim, é mesmo, você tem razão, vamos descascar esse abacaxi. Aí eu falei, quem vai me ajudar a descascar o abacaxi, né? E lembrei que meu tio, eu morei na casa de um tio por um bom tempo, eu lembrei que ele tinha um amigo da Embrapa. Então eu falei, vou lá, vou na Embrapa. Peguei o carro, fui para Goiânia, cheguei na porta da Embrapa e descobri que a gente não entra se não tiver agendado. Olha essa ignorância, né? A inocência daquela época. Só para contextualizar, Marise, a sua fazenda fica em Goiânia, né? Não, fiquei em Pameri, 200 quilômetros de Goiânia. Aliás, Goiás. Goiânia, capital em de Goiás. Goiás. Isso. Verdade. E a fazenda fica em Goiás também, tá? Uhum. E aí chego lá na porta da Embrapa, descobri que tinha guarda, cancela, né? Você não entra sem sem estar agendada e o pesquisador autorizar a sua entrada. Então liguei para minha tia e perguntei para ela, como chama mesmo o amigo do meu tio? Eu esqueci o nome dele. Aí ela falou o nome dele, Homero Aidar, e falou assim, olha, não sei se você vai conseguir, porque, primeiro, tem 2 Embrapas em Goiânia. Segundo, essa época do ano, o Homero costuma viajar. Tá bom, estou aqui mesmo, vou tentar, né? Aí falei para o guarda que estava aguardando o nome do pesquisador, que era o Homero Aidar, ele falou só um instante. Quando ele falou só um instante, eu vi que as portas da Embrapa iam se abrir, porque significava que eu estava na Embrapa certa, e significava também que o Homero estaria por lá, senão ele já me dispensaria sem falar só um instante. E dito e feito, o Homero estava, me atendeu, me recebeu, perguntou o que eu queria, o que eu fui fazer lá. Contei o meu drama para ele, porque para mim era um drama, entendeu? E ele falou, muito simples resolver seu problema, muito simples. Eu, como muito simples? Ninguém sabe resolver esse problema. Para quem não tem dinheiro, lógico. Não tem dinheiro, não tem crédito, essa coisa toda. Aí ele falou assim, não, você não vai ter problemas nenhum com a pecuária, porque a agricultura vai subsidiar
a recuperação da pecuária. E me explicou, me deu um livro imenso lá para ler. Eu vi aquele livro e falei, meu Jesus amado, o que eu vou fazer agora? Pedi para ele, por favor, me resume em uma frase o conteúdo desse livro. E ele resumiu, ele falou assim, olha, esse livro mostra como que você vai fazer. Você vai plantar o grão, no meio do grão você vai plantar o capim. O grão nasce primeiro, faz um fechamento, o capim fica sem fotossíntese, fica abafado. Aí o grão vem, dá o grão, você colhe o grão, paga as contas e o pasto está ali recuperado. Eu olhei para ele, como? Como assim? Se é tão bom assim, se é tão fácil, se é tão bom, por que ninguém faz? Aí ele falou, é por falta de informação, por falta de comunicação. Nós somos uma empresa de pesquisa, nós não somos de transferência de tecnologia. Ah, tá, então tá. Vamos fazer. Falei para ele, vamos fazer, porque ele precisava de uma autorização, tem um processo dentro da Embrapa para eles fazerem isso aí, unidades de referência tecnológica. E eu falei, vamos fazer. Enquanto isso, quando ele falou, tá bom, vou dar entrada então na papelada e já assim que estiver pronto eu já te ligo. Falei, estou esperando. Chego na fazenda e falo, como que eu vou fazer agricultura aqui? Meu Deus do céu, eu estava louca na hora que eu falei para ele que a gente vai... né, Marise? Oi? Oi? Você tá ganhando mais um abacaxi, né? Era mais um abacaxi. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não tenho máquina, eu não tenho equipe, eu não tenho conhecimento, eu não moro aqui. Eu moro em Campinas, na verdade, a gente mora no mesmo lugar. Uhum. A gente está bem pertinho, né? Moro em Campinas. E aí, o que eu vou fazer com isso, né? E ele ligou e falou, olha, saiu o projeto, vamos lá, vamos comprar as coisas, vamos fazer Primeiro eles foram, planejaram tudo na área, e depois falou, agora pode comprar, vamos começar, máquina, essa coisa toda. E aí a gente vê as coisas acontecendo. Falo que é mão de Deus isso aí, né? O meu vizinho queria arrendar uma terra minha. E ele já tinha feito o plantio dele. E ele apareceu lá, assim, na casa da minha mãe, do nada, e falou assim, me arrenda a sua terra e tal. Falei, olha, eu tenho uma proposta para você, vamos fazer uma permuta. Ele, como assim? Eu falei, você faz toda a prestação de serviços para a implantação da agricultura da forma que a Embrapa vai preconizar, e você pode ficar com a renda da minha área em troca disso aí. Vamos trocar serviço. Você fica com arrendamento e eu fico com o seu serviço. Ele topou na hora. Então, no primeiro ano, sem máquina, sem equipe, sem conhecimento, sem nada, eu comecei a tocar lavoura dentro de um sistema que ninguém conhecia. Todo mundo falava assim, escuta aqui, eu sou vendedor, eu sou isso, eu sou aquilo há muito tempo aqui na região, e o que o pessoal faz é limpar a área para plantar o grão, para plantar o grão, né, de milho, seja lá do que for. Você está fazendo o contrário, você está plantando capim junto com o milho, isso aí vai dar competição, e no final das contas, nem uma coisa nem outra. Você está preparada para entregar sua fazenda? Falei, putz, nem pensei nisso antes. E aí gerou a dúvida, Marise? Você ficou meio assim, será que os pesquisadores estão certos? Aí gerou a dúvida, corri para ele outra vez, já que era amigo do meu tio, era meu tio também, entendeu? Comecei a agir dessa forma. E ele foi e me tirou a dúvida, não, é assim, o pessoal está falando porque não conhece e tal, fica calmo, isso aí já está validado em vários lugares, e agora a gente vai validar nessa região que você está aí. Então tá, vamos em frente. E as coisas aconteceram como ele tinha previsto mesmo. O grão nasceu primeiro, abafou o capim, aí nós colhemos o grão na hora certa, vendemos, pagamos as contas, e o pasto estava ali recuperado a custo zero, porque a agricultura pagou a conta, entendeu? Bacana. E a partir daí a gente foi, porque isso foi num pedacinho da fazenda.
por falta de dinheiro, de crédito, né? Essa coisa toda. O primeiro ano é um ano muito difícil se você não tem dinheiro sobrando na conta, né? Então eu comecei sem ter tudo, inclusive, principalmente dinheiro, né? Precisava do dinheiro. Mas aí a gente conseguiu e no segundo ano tudo já ficou mais fácil. Nós já conseguimos o crédito, já conseguimos aumentar a área e assim a gente foi recuperando a fazenda e as áreas de pastagem. O ganho de peso do gado ficou assim meio assustador, porque ele não estava acostumado com comida, de repente ele vê uma comida assim, né? Ficou assim, compensatória, que eles chamavam, o pessoal da Embrapa. Ele estava ganhando um peso compensatório, porque ele ficou de dieta, né? De emagrecimento em vez de dieta de engorda por um bom tempo. Então foi isso que aconteceu. E faz quanto tempo toda essa história, Marise? Começou no finalzinho de 2006, no ano safra 6/7. Bastante tempo já, né? Já há bastante tempo. E investir nessa agricultura, podemos dizer que é uma agricultura sustentável, né? Trouxe muitos benefícios para você. Quais são esses benefícios? Os benefícios têm vários ângulos que você olha para definir os benefícios, tá? Os benefícios que a gente vê na agricultura é que ela começa a produzir cada vez mais em função dessa integração. Então, nós temos um aumento. Eu comecei fazendo o primeiro ano da agricultura com 35 sacos de soja de produção e hoje a gente está em 80. Olha, lógico que passou um tempo, né? 15 anos se passaram, mas a gente partiu de 35 para 80 em média. Isso. Significa que tem áreas que eu estou produzindo mais do que isso, outras que produzem menos, puxam o resultado para baixo, né? E produzir de forma sustentável também, né? Que isso acho que a gente está em consideração. Lógico, porque o que acontece é o seguinte, de uma forma geral, o pessoal entende que integração lavoura-pecuária, você tem uma área da fazenda que você planta a agricultura, tem outra área que você cuida do gado, tem outra área que você planta árvores. E não é assim. É um sistema que um retroalimenta o outro, um alimenta o outro. Se você não estiver colocando, igual todo mundo faz, safra e safrinha na mesma área, então é safra, safrinha e gado, ou safra e gado, boi safrinha, para que um alimente o outro, um prepare o solo para o outro que vem depois. A agricultura prepara o solo para a pecuária e a pecuária, porque toda agricultura é plantada com capim junto. Então, prepara o solo para a pecuária. E a pecuária, com pastejo do gado, aquela coisa toda, prepara o solo para a agricultura. E aí nós temos, no meio de tudo isso aí, nós temos as árvores, os eucaliptos, a floresta. E essa floresta é assim, a joia da coroa. Por quê? Ela, primeiro, fornece a parte econômica dela, fornece a madeira, que você vai ter quando ela estiver no ponto de cortar. O segundo, ela promove um ambiente, né, um conforto animal para aquele animal que está pastejando ali, principalmente no cerrado, precisa muito dessa sombra. E as pesquisas da Embrapa mostram que o animal que tem esse conforto durante o período que ele está ali, ele engorda mais rápido, ganha peso mais rápido e você pode abatê-lo mais rápido também. Mas mais interessante ainda do que isso é a forma como a coisa acontece. As árvores fazem o sequestro e a fixação no solo dos gases emitidos pelos animais, os gases de efeito estufa emitidos pelos animais. E eu tenho muito mais floresta do que gado emitindo gases de efeito estufa. Eu tenho um residual disso aí, sabe? Então, você tem um produto, esse gado que foi criado nessa ambiência, você tem um produto sustentável, certificável, né? E esse produto vai agora para uma categoria de carne e carbono neutro, que já é lançamento da Embrapa, carne e carbono neutro. Então, eu tenho
o produto com esse selo, ele chega no supermercado e ali você vai ter um QR Code. Pega seu celular, lê esse QR Code, o que acontece com esse produto. Aí você vê onde foi plantado, como foi transportado, onde que chegou, essa coisa toda, e aí você, como consumidora, vai resolver se você quer esse produto, que pode ter um valorzinho agregado lá na ponta, ou se você quer um produto que você não sabe a origem, mas que é mais barato. Você, o consumidor, é que vai escolher. Faz a escolha, né? Que legal, Marise. Eu queria que você deixasse uma orientação, uma dica para quem está nos acompanhando e quer iniciar nesse processo e tem suas dúvidas, assim como você lá atrás. Qual é a dica aí de ouro, uma dica valiosa que você deixa? Bom, eu vou dar, baseado no que aconteceu comigo, que eu não sou da área, eu sou dentista, ortodontista. Trabalho com aparelhos ortodônticos. Detalhe, né? Porque você é de uma área totalmente diferente, migrou para a agricultura, foi persistente, né? É realmente uma história inspiradora. Por isso que você está aqui comigo. Eu adoro contar histórias inspiradoras, principalmente de mulheres, assim, sabe? Que são fortes, persistentes e que fazem a diferença. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Então, o que a gente faz, o que eu fiz, baseado nessa origem minha, né? Foi contratar pessoas capacitadas. Eu não contratei um peão, porque é mais barato. Eu contratei pessoas capacitadas. Mesmo que elas não fossem devidamente capacitadas para um projeto de integração lavoura, pecuária e floresta, elas teriam mais facilidade para aprender e para entrar no jogo. Eu tenho hoje lá na fazenda, eu tenho técnicos agrícolas, engenheiro agrícola, engenheiro de produção, agrônomo, o tecnólogo, tem pessoa com mestrado e doutorado, para você ter uma ideia, e eles vão pelo desafio mesmo, porque é uma tecnologia diferente, sabe? É uma tecnologia diferente onde produzir intensivamente e preservar intensivamente também é possível. E é isso que o mundo quer. Se você olhar o mundo hoje e perguntar o que o mundo quer como consumidor, né? De um lado, eles querem a preservação ambiental. E do outro lado, eles querem o alimento em quantidade e em qualidade. E isso para o mundo parece uma coisa antagônica. E para nós é o nosso dia a dia, é isso que a gente faz. Muito legal. Marise, e por ser referência, por ter essa história toda aí de sucesso, agora no próximo fim de semana você vai sediar um dia de campo na sua propriedade. Conta um pouquinho desse dia para a gente e aproveita para deixar o convite aí para quem está na região e quer participar. Certo. Então, a gente tem um dia de campo que ele é dividido em duas partes. Esse ano vai ser dividido em 3 partes, porque esse ano tem uma novidade aí para contar. A primeira parte a gente nem faz em Ipameri por falta de um local adequado. Então, a gente vai para Caldas Novas e ali a gente faz uma tarde de palestras, debate, mesa redonda, essa coisa toda. É um grupo um grupo menor, mais sucinto, porque a gente debate coisas. Por exemplo, esse ano, o debate vai ser sobre o carbono. Como produz, como captura, como fixa e como principalmente a gente comercializa. Porque tudo isso que eu te contei é a história da sustentabilidade. E sustentabilidade tem um preço, tem um custo, né? Então, como a gente pode minimizar isso aí e fazer o custo ser menor, numa vez que a gente pode vender esses créditos de carbono, esses green bonds, né, que você tem acumulado na terra, e aí você equilibrar melhor
você ter esse adicional melhor e querer ser uma pessoa sustentável e trabalhar dessa forma, né? Porque quando você fala assim, você produz a pecuária com sustentabilidade, uma vez que tem a carne carbono neutro, sim. Você produz a agricultura com sustentabilidade, por essa rotação, essa coisa toda, mais a soja carbono neutro. Sim, estou produzindo tudo com sustentabilidade. E o que eu ganho com isso? Então, na verdade, o que eu produzo não é um produto, o que eu produzo é a sustentabilidade. É isso que eu produzo. E aí, como que eu renumero essa sustentabilidade? Através desse excedente de carbono fixado no solo. Eu tenho uma parte desse carbono que eu uso para neutralizar a minha produção e uma parte está excedente lá. Muita gente está precisando desse excedente, então essa comercialização desse carbono excedente é a fruta, né, que eu estava comentando, é o morango em cima do chantilly. E aí, então, nós vamos nessa quarta-feira da semana que vem, dia 22, para Caldas Novas e vamos fazer mesa redonda e vamos discutir o carbono de vários ângulos, sobre vários ângulos. Na quinta-feira vai ser na Fazenda Santa Brígida, onde a gente vai receber o pessoal, para o pessoal fazer o acompanhamento e ver como que as coisas acontecem de forma sustentável. Como é possível produzir e preservar de forma sustentável? Quais são todos os itens, desde o primeiro passo até o último que a gente está fazendo em termos de sustentabilidade. E a novidade fica para sexta-feira. A gente vai fazer um dia de campo para as crianças. A gente está fazendo um projeto piloto, é a primeira vez que a gente está fazendo isso aí. Veio o pessoal de Olho no Material Escolar, está dando um apoio também. A Embrapa tem palestras voltadas para criança e finalizando, depois dos sorvetes, dos lanches, aquela coisa toda, eles vão plantar uma árvore de uma muda de uma árvore nativa do Cerrado. Então já estão as mudinhas, eles vão chegar, já tem a cova pronta, e no ano que vem eles vão voltar para ver quem cresceu mais. Se eles ou a árvore deles. Que demais, Marise. Parabéns pela iniciativa, né? É muito legal ver, é muito bonito de ver você compartilhando todo o seu conhecimento, toda a sua trajetória no agronegócio para ajudar outras pessoas também, para que a gente produza cada vez mais com sustentabilidade. Marise, eu quero te agradecer pela participação aqui no agro.com. E antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, os produtores rurais. Pode ficar à vontade, tá? É bem curtinha. Minha mensagem são 2 palavrinhas ou 3 palavrinhas só. Produzir e preservar é possível. E palavrinhas importantes, né? São poucas, mas super importantes. Obrigada, viu, Marise, pela sua participação. Que você continue aí brilhando e inspirando cada vez mais pessoas no nosso agro. Um beijo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Um beijo e até sexta-feira que vem.